Botafogo, hein? A situação tá feia, hein? Que pipocada histórica que o Botafogo está construindo. Neste momento, o Botafogo só tem um ponto de vantagem para o Red Bull Bragantino, tendo o mesmo número de jogos. E tem a mesma pontuação do Palmeiras, porém tem um jogo a menos, mas a gente vê hoje que ter ainda um jogo a ser realizado, né, não quer dizer que é uma vantagem. Obviamente, né, vai que empata, vai que vence, constrói uma pequena gordurinha que é importante, né, mas agora não é só o Palmeiras que eles têm que ficar preocupados. É o Bragantino, é o Grêmio, é o Atlético Mineiro, é o Flamengo. Não vamos descartar esses times, né? Até porque do jeito que o Brasileirão tá caminhando, não dá para descartar todo mundo aí não, porque são apenas 6 pontos que separam todos eles, né? E não dá para não chamar de pipocada, porque são 6 pontos separando os 6 primeiros colocados. O Botafogo chegou a ter uma vantagem de 13 pontos para o segundo colocado. Para hoje, ter 6 times separados por 6 pontos, com o Botafogo vindo de 3 derrotas seguidas. Hoje para o Vasco, e assim, né, Lúcio Flávio como técnico, olha, é aquele tipo de decisão que sinceramente está ficando cada vez mais questionável, né? Óbvio, o Bruno Lage está fazendo um trabalho muito ruim em tudo isso, mas confiar no auxiliar Lúcio Flávio é muita coragem e tá dando errado, né? E assim, o Botafogo, ele não tá fazendo apenas uma entregada, ela tá pitoresca, ela está folclórica, né? É da mesma maneira que o Cruzeiro foi rebaixado um pouco tempo atrás, né? Foi folclórico tudo o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Porque não é apenas o rebaixamento, o time jogou mal, não somou os pontos e caiu. É a forma que chamou atenção, né? Porque é aquele início de campeonato chega a ter uma vitória em 20 jogos, as atuações medonhas, né? São vários técnicos, é Rogério Ceni, aí jogadores derrubando o Rogério Ceni, traz o técnico paizão que era Abel Braga, aí tem aquele telefonema do Thiago Neves, né? Falando assim, ó, se a gente perder pro CSA, pelo amor de Deus, né? O Fala Zezé, entende? Aí tem a derrota pro CSA, com o CSA fazendo 1-0, acho que em pleno Mineirão, Thiago Neves perdendo um pênalti que nem acertou o gol, o Cruzeiro não marcou, acho que um gol sequer nos últimos 5 jogos, né? Uma coisa assim, medonha, aquele rebaixamento do Cruzeiro, com 36 pontos, o Cruzeiro que marcou em todo o Campeonato Brasileiro, foi uma pontuação inacreditável, e assim, porque eles ainda tinham chance de escapar na última rodada, né? Porque o Ceará escapou com 38, uma pontuação baixíssima para escapar, mas escaparam, né? Então assim, chama atenção a maneira que o Cruzeiro caiu naquela temporada. E assim, o Botafogo, ele estava 3-0 contra o Palmeiras, que é um rival direto pelo título, levou virada para 4-3. Isso é raro de se ver, entende, né? Não são, se conta nos dedos jogos que foram revertidos com uma vantagem de 3 gols, entende? E aí você tem agora essa derrota para o Vasco, que é um rival que está lutando contra o rebaixamento, né? E assim, o segundo turno do Vasco é melhor que o do Botafogo, entende? O trabalho do Ramon Dias está superando o Botafogo nesse segundo turno. Isso, o que ele herdou de time, é o que chama atenção, né? O time do Vasco era uma coisa grotesca de mal treinado pelo Barbieri. Então, é aquela história, o Botafogo, ele estava numa situação tão confortável que a partir do momento que começou a crescer a pressão, aí você poderia ver do que o time era feito, se ia ter nervos de aço para conseguir suportar ou se ia desmoronar. Desmoronou e não foi pouco. Hoje mal incomodou o Vasco, uma atuação horrível do Botafogo. O Botafogo só foi levar mais perigo, e olha lá o perigo, né? No finalzinho de jogo, no contexto geral, não vou nem dizer que o Vasco dominou a partida, porque é um jogo de muito nada, entende? O Vasco aproveitou a chance que teve, né? O Paulo Henrique fez aquele chute, Paulo Henrique, acho que é o nome do lateral, já até jogou no Atlético, foi contratado pela velocidade, mas no Atlético não sabia fazer isso, correr, né? Belo chute de fora da área para abrir o placar. E é isso, o Vasco ganhou por 1-0. É legal ver ali o Vasco, né? Um time que tá unido. Tem o Ramon Dias, que é uma figura que cada vez mais gosto no futebol. Aquele abraço dos auxiliares depois, a torcida comemorando. É um momento especial pro Vasco. E eu espero assim, que se o Ramon Dias salvar o time do rebaixamento, que ele continue para a próxima temporada, receba mais investimentos. Acho que esse é um cara que pode levar o Vasco a fazer coisas mais especiais no contexto do futebol brasileiro. Muito bacana que ele não teve medo de comprar um desafio na situação que o Vasco estava. São pouquíssimos técnicos que aceitariam aquilo. Não foi a primeira escolha do Vasco, mas ele aceitou, veio com boa vontade. Olha o que ele está fazendo. O Vasco não vai dormir fora da zona de rebaixamento e coloca o Cruzeiro lá, né? A situação do Cruzeiro é complicada. E assim, o Botafogo agora é aquele negócio, tem 7 rodadas pela frente, assim como o Bragantino, tá 1 ponto na frente, joga contra o Bragantino, acho que uma dessas 7 rodadas. Então, assim, ele não depende mais de si mesmo para ser campeão. Depende, né? No final depende. Mas o Bragantino, por exemplo, não depende mais
resultado negativo do Botafogo. Se ele ganha todos os jogos daqui para frente, incluindo o confronto direto, evidentemente, com o Botafogo, é campeão brasileiro. Então, esse é o tipo de pressão que o Botafogo tem agora. Tem adversário que não depende que o Botafogo tropece mais. Chegou nesse ponto e é aquele negócio, né? Quando a seta tá para baixo, esse que é o grande problema, né? Porque assim, é o momento. O momento do Botafogo é muito ruim, o momento do Palmeiras é bom, o momento do Bragantino é bom, o momento do Grêmio é ok, não vou dar para dizer que é muito bom, mas é ok, tá ali. O momento do Atlético é indecifrável. O Atlético é o time Robin Hood, ganha dos grandes e perde dos pequenos. E a gente tem ali o Flamengo, que também é indecifrável, mas não dá para descartar também, né? Tá 6 pontos de desvantagem, e mesmo número de jogos que o Botafogo. Então, essa situação que o time se coloca pelo péssimo segundo turno. É o 16º colocado no segundo turno do Brasileirão, né? Foi primeiro, no primeiro turno histórico, um dos melhores da história do Brasileirão, mas o segundo turno é vergonhoso. E é o que eu falo até de um tweet do Felipe Neto, né, que ele falou lá que, você tá falando que o Botafogo vai dar entregada pior que o Arsenal, esqueceu que no Brasileirão não tem Manchester City. E eu acho que esse tweet vira contra ele porque, verdade, não tem Manchester City, não teve nenhum time fazendo o que o City fez no segundo turno da Premier League passada para alcançar o Arsenal. Por isso é pior, porque esses times tropeçaram, oscilaram e alcançaram o Botafogo mesmo assim. O Botafogo conseguiu ter uma campanha tão ruim no segundo turno que mesmo aos trancos e barrancos, esses times foram lá e alcançaram eles. Então, é isso. Perdão, é isso. Vamos ver o que vai acontecer. Vocês acham que o Botafogo vai ser campeão brasileiro? Se eu tivesse que apostar hoje, não acho. O equilíbrio que o time tinha com o Luiz Castro, aquele tato impressionante de saber aumentar a intensidade, saber dosar, saber ir para defesa e para ataque, sumiu. Agora a gente tem um time que sinceramente está completamente perdido. O Lúcio Flávio não sabe o que faz. E sinceramente eu não vejo como que o Botafogo vai conseguir se recuperar tão rapidamente. Trocar de técnico agora, faltando 7 rodadas, quem consegue conduzir o time melhor do que o que a gente tem em mãos no momento aí, nesse restante campeonato, né? Quem tá ali pelo mercado que consegue levar o Botafogo até o título, né? Consegue chegar agora, treinar o time, colocar as ideias dele e fazer o time se recuperar. Tá difícil, a situação do Botafogo é muito difícil nesse momento. Então, gente, por esse vídeo é isso. Durma nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.